Nesta quinta-feira, o deputado federal Ricardo Salles comparou seu trabalho na área ambiental ao realizado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na infraestrutura, afirmando que o seu trabalho foi mais desafiador de ser executado, pois sua área estava mais focada em questões ideológicas. Vou pedir para a produção colocar o vídeo, vejam o vídeo aí do Ricardo Salles. A direita com a qual eu me alinho, mas não é necessariamente, presidente Valdemar, a direita de todos os que são da direita. A direita minha, a direita liberal na economia, conservadora nos princípios, mas firmemente direita na política. Ao silêncio. Nós estávamos ali atrás, os deputados que são de direita, questionando o seguinte: ninguém aqui outorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer que seja. Nós temos o nosso próprio voto. Nós temos os nossos próprios votos. E se tem um lugar no Brasil hoje que não tem um governo de direita, é o governo de São Paulo. Então, não venha aqui dizer, colocar a faixa de representante da direita, porque não é. Nós temos as nossas próprias convicções, nós temos os nossos próprios princípios, e muitos de nós têm pelo presidente Bolsonaro uma lealdade verdadeira. E eu digo tranquilamente, porque passei 2 anos e meio apanhando por ser leal ao presidente Bolsonaro, tomei processo por ser leal ao presidente Bolsonaro, e até hoje faço as defesas que tenho que fazer com relação às coisas que nós acreditamos. Nós não queremos e não seremos representados por alguém que vem aqui se dizer de direita e depois, na hora de governar o Estado para o qual foi designado pelo presidente, não governa como alguém de direita. Chega, acabou essa brincadeira. Nós agora queremos aprovar a reforma tributária? Sim, mas não essa que está sendo imposta. Se houver mudanças positivas, podemos votar favoravelmente, óbvio. Nós não somos radicais de extrema-direita, não sei o quê. Não, nós somos pessoas que não temos rabo preso e, consequentemente, só fazemos o que a nossa consciência manda. E nós vamos fazer o que nós achamos que é certo. Não nos enfiem a reforma goela abaixo. Se tem convicção de que ela é boa, discuta, e em agosto a gente aprova. Se assim o presidente Bolsonaro referendar, se assim o nosso partido disser que deve ser, mas nós precisamos ter, Altimir, esse tempinho para refletir o que nos está sendo apresentado. Presidente, eu posso ter pavio curto, mas eu sou seu leal defensor. E eu não estou aqui para fazer média por ninguém. Fui eleito, evidentemente, dentre outras razões, porque fui seu ministro. Procurei ser o ministro mais leal, mesmo depois de sair do ministério. Nunca se viu uma palavra minha contra o presidente Bolsonaro. Eu vou contra situações que eu não concordo, contra situações que são travestidas de direita, mas não são direita, e contra pessoas que querem abraçar a direita, mas na hora H, no seu campo de atuação, na verdade fazem média com a esquerda. Muito obrigado. Aí o vídeo já passa o comentário, Paulo Figueiredo. Quer que eu comente mesmo? Rapaz, isso aí foi com você. Entrou com todas as travas da chuteira de carrinho em cima do Tarcísio. Né? E as falas do Salles, elas não só são muito corretas no sentido da posição que o Tarcísio teve ontem, de dizer que tinha 95% de alinhamento nessa reforma tributária com o Haddad, a imagem dele com o Haddad, mas também um conjunto da obra de como está sendo o governo do Tarcísio em São Paulo, né? E eu acho que chegou a hora de nós começarmos a cobrar o governador de São Paulo. Por quê? Porque o governador de São Paulo é, como cargo eleito, o maior líder que a direita tem. E direita, sim. Depois ele disse que não era bolsonarista de verdade, que não era bolsonarista puro sangue, mas durante a campanha ele disse que era. Tarcísio, quem era Tarcísio? Tarcísio foi um homem que chegou ao governo de São Paulo pelos méritos dele, foi um ministro muito competente, é um homem muito preparado do ponto de vista técnico, mas chegou onde chegou por causa do Bolsonaro. Então a população elegeu o Tarcísio com uma votação espetacular,
pensando, olha, nós temos um cara com uma grande formação técnica, probo, executor e de direita, e que, portanto, vai governar de direita. No entanto, é uma posição muito importante, porque nós estamos falando do segundo maior orçamento da América Latina. São Paulo tem o segundo maior orçamento da América Latina. É o estado, eu sou do Rio de Janeiro, amo meu estado, mas São Paulo é o estado mais importante do Brasil. São Paulo condensa as maiores indústrias do Brasil, um agro, inclusive, forte em São Paulo, condensa também, de forma impressionante, o setor de serviço, condensa mercado financeiro. Então você tem, debaixo ali do Tarcísio, algumas das pessoas mais influentes do país. E, no entanto, em dezembro, o Tarcísio estava se encontrando escondido. Eu fui um dos primeiros a, inclusive, por conta de vazamento de pessoas internas que não estavam gostando disso, fui o primeiro a, no ar, na época, na Jovem Pan, denunciar que o Tarcísio estava indo se encontrar escondido com Alexandre de Moraes. Eu disse onde e quando, e aí depois se tornou público. Um mês depois, o Alexandre de Moraes, isso foi em dezembro, um mês depois, o Alexandre de Moraes estava prendendo os eleitores do Tarcísio, no 8 de janeiro. Né? O Tarcísio, como governador de São Paulo, foi um homem que não deu uma palavra contra os absurdos que estão acontecendo no Brasil. Um homem que foi eleito pelo Alexandre, que foi eleito pelo Bolsonaro, e, no entanto, se encontra com o Alexandre, que é algoz do cara que o elegeu. Como governador de São Paulo, há um descontentamento na Lesp dos deputados de direita gigantesco. Os deputados federais de São Paulo, mais à direita, têm um descontentamento gigantesco com o Tarcísio. Eu posso dizer que o próprio presidente Bolsonaro ficou descontente, para ser mais preciso com as minhas palavras, com a posição do Tarcísio. Então está todo mundo começando a ver que... Vou dar outros exemplos aqui. Uma das maiores emissoras de televisão do Brasil fica em São Paulo, se chama Jovem Pan, emissora de notícias. Jovem Pan está sendo perseguida pelo aparato estatal, por dois ou três procuradores militantes de esquerda. O que a Lesp fez com o peso do governador para impedir essa arbitrariedade? Uma emissora com 80 anos. Qual foi o papel do governador? Nenhuma palavra do governador para dizer, poxa, isso é um absurdo, isso é censura. No Brasil nós não caçamos concessão por conta de opinião, por conta de visão política. Nenhuma palavra do governador? Nada! O governador de São Paulo não tem nada a dizer sobre o que está acontecendo no Brasil? Não poderia ter proposto até que a Lesp abrisse uma CPI para investigar o acontecimento em São Paulo? Vejam, outros exemplos. Tá lá, TV Cultura, sustentada pela Fundação, a Fundação Padre Anchieta, sustentada pelo governo de São Paulo, pelo contribuinte de São Paulo. Tá lá, continua um antro de esquerdistas que foram colocados lá pelo Dória. Ou seja, a TV Cultura continua uma TV Dória. Vocês já imaginaram o estrago lindo? Vou dar uma sugestão aqui no ar. Se nós tivéssemos um governador de direita em São Paulo, vocês já imaginaram que maravilha se ele tivesse transformado a TV Cultura de São Paulo em um oásis da liberdade? Demitiu, eu não estou advogando em causa própria, porque não vai ser esse salário que vai fazer diferença efetivamente na minha vida, graças a Deus. Os meus patrões são os meus alunos, acima de tudo, e os meus apoiadores. Mas já me imaginaram que beleza? Alexandre de Moraes censurou o Constantino? Vamos dar um programa para o Constantino na TV Cultura de São Paulo. Censurou o Monark? Vamos dar um programa. Censurou Paulo Souza? Vamos fazer um programa de comédia na TV Cultura. Devolve o Roda Viva, que hoje tem lá a Vera Magalhães ganhando uma beleza para trabalhar uma vez por semana. Devolve para Augusto Nunes, de quem era direito e que fazia um trabalho absolutamente espetacular. A audiência da TV Cultura ia explodir. E, no entanto, tá lá o Tarcísio sustentando, Thaís Oyama, Josias de Souza, sei lá quem é que tá naquela porcaria, que ninguém assiste. Porque esses caras não têm audiência na velha mídia, também não têm audiência na TV Cultura. Então tô fazendo o que lá? E, no entanto, tá lá o Tarcísio. 95, vocês
não podemos perder a narrativa de que nós somos favoráveis à reforma tributária. Que narrativa, meu filho? Narrativa é o que o nego faz na tua emissora, no teu estado, com o teu dinheiro, com o dinheiro que você administra, que aliás é nosso, mas que você administra. Essa é a narrativa. Não podemos perder a narrativa, de termos um governador que fica dizendo, não, eu sou um cara preocupado só com São Paulo. Você não é brasileiro, pô? Você não é brasileiro? É só governador? Bom, um cara militar, um cara bacana. Isso precisa ser dito. Tarcísio é um cara bacana. Um cara capaz. Não tô falando isso para esculhambar, para fritar, não. Eu tô falando isso em alinhamento completo com o Salles. Nem havia conversado com o Salles, que é meu amigo, a respeito desse assunto. Mas eu venho cobrando uma postura do governador de São Paulo a respeito de todos esses assuntos. Tem várias outras. Se chamar aqui o Gil Diniz, ou então... pode chamar aqui outros deputados de São Paulo, Lucas Bove, pergunte a eles, eles talvez não falem, mas o que está sendo o governo do Tarcísio em São Paulo? Vai ser um governo tecnicamente muito capaz, mas que vai acabar caindo nas garras da esquerda, porque esse negócio de pragmatismo... Eu posso contar uma história, Anselmo? Eu estou com um tempo muito estourado aqui. Pode, Paulo. Então eu vou contar uma história para vocês. Em mais ou menos 2004, 2005, eu era um garoto de 20 e poucos anos na faculdade ainda, acho que não me lembro se eu estava na faculdade de jornalismo ou na faculdade de economia. E eu gostava muito de política. E eu queria aprender sobre política. E eu conversava com meu pai e tal, e ele tinha um conhecido, um amigo, que era deputado federal em Brasília, naturalmente. E meu pai falou, olha, pô, meu filho gosta muito de política, será que ele pode começar a trabalhar com você como assessor e tal? Não era uma coisa para ganhar dinheiro, eu ganhava R$900 no meu primeiro trabalho de assessor de político. E eu comecei a trabalhar com esse cara. Esse cara era o grande algoz do Lula na CPI dos Correios, que investigava o mensalão. Não sei se vocês lembram, mas quem investigava o mensalão era a CPI dos Correios. Esse cara era o Eduardo Paes, que hoje é prefeito do Rio de Janeiro, e que se tornou prefeito do Rio de Janeiro enquanto eu trabalhava com ele, inclusive. No meio do caminho, ele se tornou o melhor amigo do Lula. E eu gosto muito do Eduardo Paes, nós somos amigos pessoalmente, mas eu continuei defendendo as mesmas coisas que eu defendia, e ele, por pragmatismo político, começou a defender tudo que ele defendia multiplicado por -1. E aí eu não tinha mais como continuar trabalhando com esse cara. Obviamente fui para iniciativa privada e acabei onde estou, mas foi um aprendizado muito bom. Mas o pragmatismo político jogou o Eduardo Paes de um grande opositor ao Lula em um grande apoiador do Lula. Tudo pelo bem do Rio de Janeiro, para arrumar dinheiro para a obra, etc, etc. Pois bem, eu estou contando essa história, sabe por quê? Antes de entrar no ar, você sabe quem estava criticando o Bolsonaro e fazendo um baita elogio ao Tarcísio? No meu Twitter? Eduardo Paes. Então, eu me pergunto se o fim do Tarcísio não vai ser o fim do Eduardo Paes. Eduardo Paes também era tecnicamente muito capaz, um dos melhores gestores que eu já vi na minha vida. Também era um cara tecnicamente muito capaz. Também era um cara que não era de esquerda, mas o pragmatismo da posição dele acabou jogando ele na hiper-esquerda. Então, é isso que nós queremos para o Brasil? Muita gente... Eu fiz uma enquete uma vez, para concluir agora. Eu fiz uma enquete uma vez no meu Locals, perguntando para as pessoas quem que elas consideravam que era o grande líder da direita e que seria o sucessor do Bolsonaro. Agora cada vez mais importante, porque está na cara que, enquanto o regime continuar vigente, o Bolsonaro não será candidato, né? Sequer provavelmente estará em liberdade. E aí, a imensa maioria das pessoas, eu acho que 70% das pessoas, disseram que era o Tarcísio. E eu quero discordar dos meus leitores. E eu quero fazer uma afirmação categórica a vocês. O líder do Brasil, para o Brasil daqui para frente, não será o Tarcísio. O líder do Brasil daqui para frente não será alguém que se omite diante do que está acontecendo no país. Não será alguém que se omite diante do regime. O líder do Brasil daqui para frente será alguém corajoso, virtuoso e que está sofrendo as consequências desse regime. E está encarando de cabeça erguida e que vai chegar lá na frente
e não vai ter abandonado os brasileiros em momento algum. Tem Esse algum nome, Paulo? será o líder da direita no Brasil. Profetizando aqui. Eu não sei quem vai ser. Provavelmente essa pessoa nem surgiu. Mas está mais perto do Salles, está mais perto do Marcel Van Hatten, está mais perto de pessoas como Gustavo Gaia, está mais perto destas pessoas do que do Tarcísio.